Bom, meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Nós temos a oportunidade hoje de compartilhar um pouco daquilo que a palavra de Deus nos ensina no livro de Provérbios. Eu gostaria de pedir que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós vamos dar sequência hoje, falaremos dos versículos 27 ao 35. Provérbios capítulo 3, do 27 ao 35. E nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre uma sabedoria em praticar o bem. Meus irmãos, infelizmente, nós mesmos, cristãos, crentes no Senhor Jesus, nós temos o mau hábito de vivermos a nossa vida de acordo com os parâmetros humanos em determinados momentos. Quando, na verdade, nós fomos chamados por Deus para viver algo justamente contrário, justamente o oposto daquilo que era comum a gente antes de Cristo Jesus. Deus nos chamou para vivermos aqui uma vida baseada nos parâmetros celestiais, de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, muitas vezes esses parâmetros são vistos nas nossas vidas porque nós medimos nossas ações, a maior parte das vezes, talvez não a maior parte das vezes, mas algumas boas vezes, nós medimos as nossas ações com um maior receio daquilo que as pessoas vão pensar a nosso respeito, do que necessariamente a nossa preocupação em apontar em todas as nossas atitudes para Cristo Jesus. Às vezes os olhos dos observadores à nossa volta nos motivam muito mais a praticarmos o bem do que o meu reconhecimento de que eu preciso fazer isso para a glória do meu Deus. E é sobre isso um pouquinho que nós vamos falar nessa noite. Porque Salomão vai instruir o seu filho da maneira como ele deve praticar o bem. E talvez para a gente soe algo como básico demais, algo que eu já conheça. Mas nós vamos perceber nessa noite o quão importante é vivermos a nossa vida dessa maneira, guiados por Deus. Obrigado, Paulo. Porque às vezes nós esquecemos que as nossas boas ações, elas não são baseadas num moralismo. O que eu faço ou deixo de fazer não é baseado num conceito que a sociedade promoveu para mim. Não é baseado num conceito ético que se estabeleceu socialmente e que, portanto, eu vivo assim por causa que é o bom. Eu gosto de fazer o bem. Não existe isso na vida cristã e não pode existir. O fazer o bem tem que estar ligado diretamente com o nosso reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. E naturalmente terá que apontar para Deus sempre que nós fazemos algo, incluindo praticar a bondade. É interessante que Salomão ele começa a falar nesses versículos anteriores, exortando o seu filho discípulo a respeito de um benefício com um relacionamento com Deus, o benefício de um relacionamento com Deus nos versículos de 1 a 12 do capítulo 3. Ele também fala sobre a necessidade que nós temos de continuar adquirindo sabedoria, dos versículos 13 a 26. E Salomão, então, agora vai encerrar o capítulo 3, tratando mais uma vez do mesmo formato didático que ele tratou os outros dois assuntos. Ele começa com a exortação, seguido dos benefícios que traz para aqueles que aceitarem, acatarem essa exortação e viverem de acordo com essa sabedoria de Deus. Salomão, então, separa esses versículos de 27 a 31 para exortar o seu discípulo, definindo para ele o padrão de conduta correto diante de Deus. Isso fica muito visível pela sequência que nós podemos ver de nãos até o versículo 31 que ele apresenta.
Mas antes da gente pensar diretamente no nosso texto, eu queria que os irmãos acompanhassem a leitura comigo. Capítulo 3, versículos de 27 a 35. A palavra de Deus diz assim: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez mal nenhum, se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, esta é a Tua palavra, e nesse momento que nós nos reunimos aqui para ouvi-la, Pai, a nossa oração é que o Senhor nos abençoe por meio dela. Que possamos ser transformados por ela, Pai, nos direcionando o padrão de conduta daqueles que querem viver de acordo com a Tua vontade, Pai. E Deus, nós te pedimos também desde já que o Senhor nos capacite naquilo que temos falhado contra o Senhor, naquilo que temos pecado contra Ti, para que possamos apresentar o nosso pecado diante de Ti, reconhecendo e abandonando ele, Pai, para vivermos uma vida para a honra e glória do Teu nome. Que essa palavra que nós lemos agora e que iremos estudar, Pai, faça morada em nossos corações e transforme em nossa vida mais uma vez, como ela tem feito ao longo de todos esses anos. Muito obrigado, Senhor, por tudo, desde já. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nos versículos 27 e 28, nós vamos ver que é a primeira sequência são os dois nãos que Salomão vai apresentar aí de maneira exortativa. Salomão, ele começa esse parágrafo agora, colocando esses dois versículos juntos, porque ambos apontam para a mesma direção. A atenção e o cuidado que devemos ter com o nosso próximo. Meus irmãos, quando nós lemos aqui, talvez, de maneira rápida, a gente pode passar abatido por algumas coisas importantes no texto. Mas o texto é muito claro e ele diz no versículo 27, olha, quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. E no versículo 28 ele diz, não diga ao seu próximo, volte amanhã e lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Meus irmãos, esse cuidado e atenção que devemos ter com o próximo, nós precisamos ter a noção correta daquilo que a palavra de Deus nos direciona para fazer. Porque não se trata aqui de um mero ajudar. Não se trata aqui de fazer o bem por fazer. Mas se trata aqui de uma capacitação dada por Deus e uma oportunidade criada pelo próprio Deus para que aqueles que foram capacitados para ajudar no momento oportuno, ajudem. Não se trata aqui também, meus irmãos, de ser uma obrigatoriedade. Todo mundo que te pede ajuda, você tem que aceitar e tem que fazer porque você é obrigado a ajudar. Porque você é crente, na final. Você sendo crente, você não vai ajudar uma pessoa? Eu já tive algumas experiências dessas aqui na igreja com pedintes, aqui na porta da igreja, e pessoas que quiseram, inclusive, recitar versículos bíblicos, dizendo que a igreja é obrigada a ajudar. E eu carinhosamente falei com ele que ele estava errado e que o texto não falava isso. Mas uma coisa que ficou muito evidente no momento em que eu prestei ajuda para ele foi que
Eu falei, olha, a igreja não tem nenhum mantimento, arroz, feijão, para doar, mas a gente tem biscoito, o senhor quer biscoito? E ele riu da minha cara. Perguntou se eu estava brincando com ele. Eu falei, não, eu estou falando sério, a gente não tem arroz mesmo para te dar. O que a gente tem para dar é biscoito. Se o senhor quiser, eu te dou. E ele se negou a receber. Percebem como não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim de fazer aquilo que está à sua mão, ao seu alcance a fazer. Você não tem como ir além disso. Às vezes a gente vê as pessoas falando assim de determinadas pessoas, né? Olha, fulano é tão bom que se ele precisar dar a roupa do corpo dele, porque ele não tem nada para dar, ele dá. Isso não é bondade. Bíblica não é. Não é bondade. Você pode fazer com toda a dedicação. Meu irmão, não tem problema nenhum. Também não é pecado se você fizer isso para a honra e glória de Deus. Não é pecado. Mas você não é obrigado a fazer isso. Às vezes, por conta desse parâmetro que nós construímos, que nós associamos da sociedade que nós vivemos, nós nos vemos como obrigados a fazer essas coisas. Porque senão eu não serei um bom crente. Porque se eu não der o que eu tenho agora, eu vou estar pecando contra Deus. Não é assim. Salomão vai deixar muito claro o padrão de auxílio que deve ser prestado. E ele identifica isso para nós já nos versículos 27 e 22. Nós não podemos, então, compreender errado esse texto, meus irmãos. Como crentes, nós não somos obrigados. E precisamos, então, prestar bastante atenção em alguns pontos. Pelo menos 2, a princípio. A primeira coisa que nós precisamos perceber dentro desses versículos, desses 2 primeiros versículos, é que Salomão tem em mente aqui apenas aquelas pessoas, não tem em mente aqui apenas as pessoas pobres, necessitadas. Ele não falou disso aqui. A expressão utilizada por Salomão aqui não é pessoas que necessitam de esmolas para viver, o que era comum na sociedade judaica. Inclusive, existiam leis de auxílio aos necessitados, né? Então, se praticava a esmola, entre outras coisas. Existia também um auxílio que era dado por conta das viúvas que não tinham mais sustento em suas casas. Tudo isso se encaixa perfeitamente nesse padrão que Salomão estabelece aqui. Então, ele não está lidando apenas com pessoas pobres que não têm o que comprar para comer. Ele está falando aqui de necessitados. Tanto é que no primeiro versículo, no versículo 27, no final dele ele fala: a quem deles precisa? Aqueles que precisam de auxílio devem ser auxiliados quando aqueles que foram capacitados para auxiliar, auxiliem. Não é uma questão de fazermos vender tudo para poder ajudar as pessoas que estão necessitando. Não. Mas nós cremos na soberania de Deus que nos capacita, assim, em momentos devidos, a auxiliar pessoas que nesse momento experimentarão da graça de Deus, porque reconhecerão ali não a benfeitoria, mas reconhecerão ali a graça de Deus. A ação do crente, a ação do Filho de Deus, do servo de Deus, que é guiado por essa sabedoria que Salomão vem falando, é ajudar quando possível. Se é possível para você, meu irmão, ajude. Se dedique, se empenhe, exerça esse privilégio que Deus te deu de poder auxiliar alguém financeiramente, fisicamente, sei lá, fazendo uma mudança, cortando um capim. Se você pode ajudar, tem tempo hábil para isso, saúde física para isso, ajude, porque Deus te capacitou para que você pudesse auxiliar.
Mas quando não for possível, meus irmãos, nós não precisamos nos autoflagelar e ficar incomodado com isso, se sentindo o pior crente do mundo. Não podemos e não precisamos. Salomão está construindo aqui um padrão de benfeitoria, de agir de maneira boa para as pessoas, as outras pessoas, o próximo. Mas ele está querendo direcionar isso tudo para que esse discípulo, filho, pudesse aprender que o servo de Deus não faz bondade porque é comum. Nós não praticamos o bem porque é legal. Nós não fazemos coisas boas para as outras pessoas porque isso é socialmente correto. Nós fazemos e devemos fazer isso, praticar boas ações, para que Deus seja glorificado. Essa é a ação do crente. É nisso que eu e você devemos estar pensando quando nós praticamos o bem. Meus irmãos, existem milhares e milhares de milhões de pessoas no mundo. E a maior parte delas não é crente. Não conhece a Cristo Jesus e não confessa a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E tem muitas pessoas praticando boas ações. Isso faz alguma diferença diante de Deus? Faz? Deus vai salvar eles porque eles fizeram boas ações? Claro que não. A Bíblia nunca disse isso. Pelo contrário, a Bíblia sempre anunciou o contrário. Então, meus irmãos, Salomão está falando para o seu filho: filho, olha, entenda uma coisa, quando for possível para você auxiliar alguém, faça para a glória de Deus. Porque quando você exerce essa função de auxiliar alguém necessitado, você está transmitindo para ele a graça de Deus. Se você fizer da maneira correta, quem vai ser reconhecido não vai ser a sua bondade. O que será reconhecido aqui não será o seu padrão moral correto, a sua atitude social benquista pelas pessoas. O que será visto será Deus sendo glorificado por meio da tua vida, e as pessoas à sua volta que estão sendo beneficiadas pela essa bondade reconhecerão a Deus. Essa é a atitude que Deus deseja dos crentes, do seu povo. Vai praticar boas ações? Pratique, não tem pecado nenhum. Mas se você não fizer elas para a glória de Deus, Deus não está sendo honrado em nada e não adianta de nada o que você fizer. Se você está praticando a bondade por questões sociais, aplausos, reconhecimento, melhoria no seu currículo de trabalho, porque você já trabalhou voluntariamente em determinados lugares, se você está fazendo isso só por causa disso, Deus não está sendo evidenciado. E esse não é o padrão de bondade que a Bíblia fala. Meus irmãos, eu falava com a classe dos adultos há pouco tempo atrás. Eu não assassino alguém, não porque é incorreto, civilmente falando. Eu não assassino alguém porque isso não glorifica a Deus. O crente não pode esquecer disso. Não pode. Eu não roubo, por quê? Porque é errado? Porque os homens estabeleceram que isso é errado? Não, eu não roubo porque isso não glorifica a Deus. O padrão do crente precisa sempre estar voltado para a pessoa de Deus, porque senão eu faço as coisas mecanicamente e me adequo a um padrão social, moral correto, que vai estar muito joinha para as pessoas, mas que para Deus não vale de nada. Se nós não fizermos as coisas centradas na pessoa de Deus, não adianta de nada. Salomão então está falando para o seu filho: ó,
Filho, aprenda uma coisa. Você precisa estar atento e cuidadoso às pessoas à sua volta, ao seu próximo, para as necessidades deles. Porque dessa forma você transmite a graça de Deus a eles. Porque dessa maneira você vai anunciar isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é justamente que Salomão ele não está limitando a um público-alvo, pobres, necessitados financeiramente, mas ele está falando todo mundo que necessita. Segundo, que eu não faço uma benfeitoria, eu não tenho boas ações para ser socialmente reconhecido. Eu faço isso para a glória de Deus. Uma outra coisa que nós precisamos ter em mente quando nós pensamos em boas ações é que Salomão vai colocar aqui, olha, quando lhe for possível, se você pode, auxilie. Meus irmãos, sabe por que Salomão está falando tudo isso a respeito de bondade, boas ações, auxiliar o seu próximo? Porque nós não devemos praticar o bem com o desejo de sermos reconhecidos pelas pessoas. Ou com a possibilidade, talvez, de uma retribuição futura. Sabe aquelas pessoas que fazem... Não, fulano está me devendo agora. Uma hora que eu precisar, eu vou cobrar. Não, a gente não faz por causa disso. Nem muito menos por querer se apresentar diante de Deus um pouquinho mais aceitável. Não é. Nós sabemos que boas ações por boas ações não fazem diferença diante de Deus. Então, Salomão queria que eles compreendessem que a bondade, a ação boa do povo de Deus, em favor daqueles que necessitam, ela não pode ser fruto de moralidade humana. Mas precisa apontar para Deus. Precisa apontar para o seu amor maravilhoso que nos alcançou e nos capacitou a vivermos assim. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, no capítulo 3 da segunda carta dele, nos versículos 16 e 17, a respeito da inspiração das Escrituras, o propósito delas era promover capacitação para que todo homem de Deus estivesse pronto para apresentar diante de Deus boas obras. Percebam que não é uma ação voluntária do homem. É o resultado do reconhecimento de que Deus o resgatou das trevas e o trouxe para a sua luz. Portanto, esse homem agora, por meio das Escrituras, ele é capacitado a apresentar boas obras. Meus irmãos, cristão, nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos sim apresentar boas obras. Não pense você que, Paulo fala que boas obras é do diabo. Paulo não fala isso. Paulo fala que boas obras por boas obras não faz diferença nenhuma diante de Deus. Mas Paulo deixa bem claro que as obras são uma consequência direta daqueles que creem em Deus. Porque é o resultado de pessoas que reconhecem o maravilhoso amor de Deus derramado em suas vidas e, portanto, assim como o pastor tem pregado em 1 Coríntios capítulo 13, nós vimos no GECOM recentemente, um amor que entra em ação, que reconhece o amor de Deus, mas que age amorosamente pelas outras pessoas, reconhecendo as oportunidades, reconhecendo a possibilidade individual de poder auxiliar aqueles que necessitam. Por isso, Paulo age dessa maneira. O apóstolo João também relaciona o ajudar ao próximo com uma demonstração direta e clara da compreensão do amor de Deus por nós. 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18, ele vai falar justamente para aqueles crentes: meus irmãos, amemos uns aos outros. Porque se a gente não se amar,
Como pode o amor de Deus estar em nós? Como isso é possível? Se eu não estou atento, se eu não sou cuidadoso em enxergar as oportunidades que Deus me dá, de evidenciar a graça dele na minha vida, me usando como instrumento para agraciar a vida de uma pessoa necessitada, tem alguma coisa errada. Talvez eu esteja motivado muito mais em fazer bondade para ser reconhecido do que fazer a bondade para demonstrar e evidenciar a graça de Deus para as outras pessoas. Salomão, ele nos instrui a compreender essa realidade. Não é bondade por bondade. O parâmetro de bondade, guiada por essa sabedoria de Deus, que ele vem falando nos 2 primeiros capítulos, é um padrão que é estabelecido por Deus e para Deus. Deus capacita o homem a servir e auxiliar as outras pessoas, aquelas que necessitam, não para que esse homem se sinta útil, mas para que a graça dele seja evidenciada. Não podemos esquecer disso, meus irmãos. A nossa maior preocupação, quando Deus nos proporciona a possibilidade de ajudar alguém necessitado, deve sempre estar em evidenciar, pelo menos para essa pessoa específica que está passando por necessidade, a graça de Deus. E quem sabe, talvez, alcançar muito mais outras pessoas por meio dessa demonstração. Mas Salomão, ele não se limita a essa atitude bondosa em auxiliar o necessitado. Ele vai falar também sobre outra atitude bondosa. E na sequência nós vemos também que o rei Salomão lida com outro aspecto desse nosso relacionamento com o próximo e em demonstrar bondade de Deus para essas pessoas. E ele diz no versículo seguinte: não planeje o mal. E também no versículo 29, versículo 29 e 30. Não planeje o mal e não acuse sem motivos. Meus irmãos, podemos perceber mais uma vez que Salomão ele foi muito preciso na sua abordagem em exortar o seu filho. Ele está ensinando ao seu filho que em nenhuma circunstância planejar o mal ou acusar alguém inocente vai trazer benefícios. Se antes a bondade era em auxiliar o necessitado, agora a bondade também é demonstrada na ação pacífica daqueles que inclusive têm direito de acusação. Salomão, ele chama a responsabilidade desse filho, discípulo, para que ele pudesse entender essa exortação como algo necessariamente prático em sua vida. Meu filho, não planeje o mal. Meu filho, não acuse pessoas inocentes. Ah, Paulo, mas isso é moralmente incorreto. Mas não se trata de moral ou não. Não se trata de algo ético ou não. Nós não podemos ter na nossa cabeça um parâmetro humano que vai direcionar a nossa bondade. Percebem que muitas vezes, talvez se a gente falasse aqui, poxa, vamos planejar o mal contra alguém, talvez a primeira reação fosse, poxa, não é correto com fulano não fez isso. Vamos fazer uma acusação sem... Poxa, não é correto. Mas não é correto por quê? Não é correto porque os homens estabeleceram uma regra para isso? Ou não é correto porque Deus não se agrada disso e não é adorado por meio disso? Salomão então vai abrir os olhos desse filho. Filho, não planeje o mal contra o seu próximo. Contra aquele que está próximo a você. Ele coloca até que aquele que
confiantemente mora perto de você. Aqui é a ideia de alguém que não necessariamente é vizinho, mas que está próximo. Alguém que está próximo no seu contato, confia em você. E, posteriormente, ele fala, não acuse alguém sem motivo, se ele não fez mal nenhum. Não tem por que você retribuir o mal a alguém que está fazendo bem. Mas Salomão não está aqui também, meus irmãos, atestando a possibilidade de você fazer o mal contra quem faz o mal. Salomão não está dizendo isso. A palavra de Deus fala justamente o contrário a isso. Jesus, com os seus discípulos, fala o que para eles? Olha, ajam com amor para aqueles que são seus inimigos. Porque se você vai amar o seu amigo, é fácil. Amar quem te faz bem é fácil. Ame o seu inimigo. O padrão estipulado por Deus, dessa bondade, da prática da bondade, que é resultado do amor que Cristo Jesus operou por nós, nos capacita não somente a não fazer maldade com quem faz bem, mas não fazer maldade com quem também faz mal. Salomão, então, ele está ensinando ao seu filho que em nenhuma circunstância isso é produtivo. Planejar o mal, acusar pessoas sem motivo algum, não vai trazer benefício para a sua vida, meu filho. Porque essa atitude não vai apontar para Deus. Essa atitude não vai colocar Deus no lugar de visibilidade, a ponto dessas pessoas à sua volta reconhecerem isso. Não vai. Então nós precisamos entender isso também, meus irmãos. Esse padrão de bondade que Salomão está estipulando aqui é um padrão que se coloca num parâmetro baseado por Deus, não pela sociedade, não pelo moralmente incorreto, não pelo socialmente inaceitável, mas porque não glorifica a Deus, porque é pecado e por isso irá agredir, irá afrontar a santidade do nosso Deus. Ele está ensinando a esse filho dessa maneira. É como se Salomão estivesse dizendo, meu filho, seja sempre honesto, transparente, nunca busque prejudicar os outros. Nós podemos concluir isso pelas próprias palavras de Salomão no versículo 31. Ele coloca o versículo 31 aqui como um fechamento. O quinto e último não que ele coloca. Ele fala para ele, olha, não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Meus irmãos, planejar o mal e acusar o inocente é a mesma coisa que desejar ser um perverso. É a mesma coisa que invejar ser alguém violento, que tem procedimentos malignos, cujas atitudes não promovem glória para Deus, cuja vida não vai apontar em nenhum momento para a glória de Deus. Querer planejar o mal, acusar sem motivos, se eximir da responsabilidade que em Deus, em determinados momentos, te deu de auxiliar pessoas, é a mesma coisa que desejar, invejar ser esse homem aqui do versículo 31, esse homem violento. Salomão fecha o versículo 31, então, dizendo para ele, olha, mais uma coisa que você não pode fazer. Não deixe de fazer o bem, não se exima da responsabilidade de ajudar ao próximo, não planeje o mal, não acuse alguém sem motivo,
não tenha inveja do homem maligno. E por isso, então, ele vai encerrar esse quadro anunciando para eles benefícios. Assim como ele fez no capítulo 3 inteiro, fazendo as exortações e contrapondo as exortações, anunciando os benefícios daqueles que querem viver de acordo com a vontade de Deus, assim também ele encerra o capítulo 3. E ele vai falar para esse filho, discípulo: meu filho, não faça nada disso que eu falei para você não fazer, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu amigo íntimo, é alguém próximo a ele, que vive com ele. A maldição do Senhor está sobre a casa desses ímpios, desses que se eximem dessas responsabilidades, desses que não anunciam a graça de Deus por meio de sua vida, desses que agem de maneira contrária à que eu exortei a você. A maldição está na casa deles, mas Deus abençoa o lar dos justos. Versículo 34, ele fala: Deus zomba dos zombadores. Aqui um jogo de palavras que Salomão utiliza para ressaltar. Vocês querem rir da sabedoria de Deus? Vocês querem rir do direcionamento que essa sabedoria dá à sua vida para que você pratique o bem? Deus que irá rir de você por causa do seu procedimento rebelde. Salomão já havia mencionado isso, se eu não me engano, no capítulo 1, quando ele fala justamente que Deus zomba daqueles que são tolos, dos zombadores, daqueles que recusam a sabedoria. E aqui ele relembra então essa realidade: Deus zomba dos zombadores, mas concede graça àqueles que são humildes. E por último, ele vai falar o último benefício de seguir essa exortação. Ele fala: a honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe o tolo à chacota, à brincadeira, à humilhação. Meus irmãos, Deus rejeita o pecador, mas ele é íntimo daqueles que são justos. Deus amaldiçoa o pecador, mas abençoa aquele que vive por sua justiça. Deus humilha o zombador, mas concede graça àquele que age de maneira humilde. Deus envergonha o louco, mas honra o sábio. Se existe algo que deve motivar a mim e a sua vida a praticarmos boas ações, a sermos anunciadores da bondade, sermos esse arauto que aonde estivermos, ali está a manifestações claras da bondade. Se existe uma coisa que deve nos motivar a sermos esse tipo de pessoa, é para que Deus seja glorificado. Nada mais, nada menos do que isso. Porque se estivermos fazendo isso por status, se estivermos auxiliando os necessitados para recebermos aplausos, se estivermos fazendo boas ações por qualquer outro motivo que não seja glorificar a Deus, que não seja evidenciar a graça de Deus na sua vida, sendo um instrumento na vida dessas pessoas que necessitam, de nada adianta diante de Deus. Seremos como esse lado oposto aqui dos benefícios. Seremos amaldiçoados, porque evidenciaremos que não conhecemos a Deus e portanto, nós não temos como praticar a bondade. Seremos humilhados porque estaremos do lado oposto. Seremos o tolo e não o sábio, aquele que resiste à sabedoria e, portanto, quer viver de acordo com a sua vontade, com padrões humanos. O que deve nos motivar, então, meus irmãos, deve ser Deus sendo glorificado em tudo. Eu espero que os irmãos aprendam, relembrem disso todos os dias, porque, como eu falei no início,
com muita facilidade, nós deixamos ou fazemos coisas por conta de padrões humanos, e não necessariamente para agradar a Deus e evidenciá-lo para as outras pessoas. Isso é um erro muito comum para nós crentes também. E nós não podemos continuar cometendo ele. Que possamos viver uma vida, então, completamente para a glória de Deus, nos lembrando que tudo tem que ser para apontar Cristo Jesus, apontar para Deus, para que as pessoas enxerguem o quão maravilhoso o nosso Deus é. Talvez elas não confessem como nós confessamos, mas certamente irão evidenciar o tamanho da graça desse Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que tivemos. Muito obrigado pelo Senhor nos mostrar mais uma vez, trazendo a nossa lembrança, o fato de que a nossa vida ela não é isolada do Senhor. As nossas ações, pensamentos, elas não podem estar aquém do Senhor. Mas todo o nosso desejo, emoções, pensamentos, ações, precisam estar diretamente ligadas a Ti, Pai. Que o Senhor seja evidenciado em nossas vidas, Pai. Que por meio da bondade, por meio das nossas boas ações para as outras pessoas, as pessoas possam reconhecer que isso não é fruto de uma ação meramente humana, mas possam reconhecer a Tua graça, Senhor, em levantar pessoas para praticarem o bem, para a honra e glória do Teu nome, para que o Senhor seja evidenciado por meio dessas atitudes boas, e que assim, se for da Tua vontade, pessoas venham a ser alcançadas por essa demonstração de bondade nossa, que vem do Senhor. Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos usa como instrumentos na Tua mão. E somos instrumentos para que o Senhor seja reconhecido, não nós. Não desejamos aplausos, Pai. E quando desejarmos, Pai, nos ajuda com o nosso coração a lutar contra esse desejo. Não desejamos aceitação de pessoas, Pai. E quando desejarmos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e confronte o nosso coração para que possamos temer única e exclusivamente ao Senhor. Porque assim como nós temos aprendido no livro de Provérbios, Senhor, o temor é o princípio da sabedoria. Que possamos então, Senhor, apresentar esse temor devido a Ti, para que o Senhor seja reconhecido em nossas vidas, por meio dessa demonstração prática, dessa sabedoria que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por tudo, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.